Olá, a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são de despertamento, mensagens sinalizadoras. Quero deixar para você um versículo que está no livro de Isaías 53, versículos 5 e 6, que diz assim, falando da pessoa de Jesus: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Esta passagem, falando a respeito de Jesus, do trabalho de Jesus, para que Jesus veio a este mundo, e um dos motivos que trouxe Jesus a essa terra foi o plano salvífico. Deus, para tornar a ligar o homem a ele, Deus, o Criador, se fez carne e habitou entre nós. O Criador precisou fazer parte da criação. Entenda bem, meu irmão. O Criador precisou fazer parte da criação para poder interferir e levar a criatura até ele novamente. Efésios 1:4 diz que nós fomos gerados em Deus. Nós fomos gerados em Deus. Nós saímos de Deus, ganhamos um corpo aqui, e no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus entre nós, lembra o que Jesus falou? Aquele que crê em mim, eu e o Pai viveremos para ele e faremos nele morada. Então, o Criador fez parte da criação, se tornou homem para ligar a criatura a ele novamente. Nós saímos de Deus. No momento que nós aceitamos a Cristo, Deus entra em nós e começa a habitar dentro de nós, nos tornando novamente parte dele. Amém? O que eu quero deixar para você nesse versículo, Isaías 53, diz que Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O título desta mensagem: você precisa estar saudável para vencer a Satanás. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Você precisa estar saudável para vencer a Satanás. Eu tive analisando algumas pessoas, eu tive analisando algumas vidas, algumas situações, e eu percebi que pessoas que às vezes eles não têm religião, eles às vezes não professam a nossa fé, e eles conseguem chegar ao topo do mundo. Eles conseguem ser pessoas saudáveis dentro da sua estrutura familiar, eles conseguem ser saudáveis na sua vida social, na sua vida profissional, e eles conseguem, tem gente que chega até o topo do mundo sem Deus, consegue sim. Após a morte eu quero ver, mas tem muitas pessoas que eles conseguem chegar a posições bem altas sem Deus. Isso é notório. E eu tive analisando por que muitas pessoas elas não conseguem se estruturar, elas não conseguem vencer, elas não conseguem se tornar crentes saudáveis, elas não conseguem se tornar cristãos equilibrados, elas sempre vivem com problemas, elas sempre estão apresentando algum tipo de deficiência psicológica, emocional, e então orando a Deus, Deus me fez entender que para vencer a Satanás, eu e você precisamos estar saudáveis, saudáveis psicologicamente, saudáveis emocionalmente. Nós precisamos ter uma estrutura saudável para que Satanás não alcance uma brecha na nossa vida para nos destruir. É por isso que lá em 1 Pedro diz: porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramindo como o leão, buscando a quem possa estraçalhar. Você já reparou os predadores, como eles agem? Os felinos, os leões, os guepardos, as hienas, os tigres, eles observam na manada os animais que estão feridos,
debilitados, eles têm uma percepção tão grande, os felinos, que até na respiração de um animal, eles percebem que eles podem atacar aquele animal. Eles percebem algum defeito físico, eles percebem a velhice, eles percebem detalhes que nós jamais perceberíamos, mas os predadores, eles observam esses pequenos detalhes e eles buscam dentro da manada os fracos, os doentes, os enfermos. Por menor que seja a enfermidade, por menor que seja a fragilidade, por menor que seja a deficiência do animal, forma um quadro perfeito para o ataque do predador. O que é que eu quero deixar para você? Satanás, ele age da mesma maneira, meu irmão. Satanás, ele nos observa, ele fica nos avaliando, ele fica procurando em nós algum tipo de fragilidade para nos destruir. Deus me fez entender, se eu ou você tivermos um distúrbio, por menor que seja mental, Satanás vai vir nessa brecha. Se eu e você tivermos algum tipo de complexo de rejeição, ou complexo de inferioridade, ou complexo de abandono, Satanás, ele vai vir nessa brecha. Se eu e você tivermos algum tipo de deficiência, de fragilidade emocional, alguma carência emocional, Satanás vai nos espreitar e ele vai vir nessa brecha. Se eu e você tivermos algum tipo de mania, Satanás vai vir nessa brecha. Se eu e você formos mentirosos, quanto mais, vai ser nessa brecha que ele vai armar os laços para nos destruir. Se eu e você formos desobedientes, vai ser nessa brecha que ele vai vir para nos destruir. Eu quero deixar essa mensagem, que é uma pincelada, para que você analise. Você e eu, nós precisamos nos avaliar. É por isso que o apóstolo Paulo falou, examine-se o homem a si próprio. Eu e você precisamos nos avaliar, nos examinar, e nós precisamos racionalmente vermos aonde nós estamos fragilizados, aonde nós temos uma carência, aonde nós temos uma possível brecha, para que o diabo não venha, através dessa brecha, destruir a mim e a você e, consequentemente, a nossa família. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso ser saudável. Eu preciso ter um equilíbrio emocional. Eu preciso ter um equilíbrio na minha vontade. Eu preciso ter uma estrutura psicológica. Eu preciso ser uma pessoa saudável, porque se eu for uma pessoa saudável, Satanás vai perder 80% do poder de tentar me destruir. Que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, meu irmão. É por isso que Jesus, uma das facetas, um dos motivos da cruz de Cristo é curar as nossas enfermidades, é sarar as nossas enfermidades, e não somente enfermidades físicas, mas as enfermidades emocionais, as enfermidades psicológicas. Ei, você precisa estar saudável para vencer a Satanás. Nós precisamos entrar dentro do nosso quarto, como Jesus disse, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, ora o teu Pai em secreto, que em secreto te abençoará. Jeová Rafá, ele é o Deus que cura as nossas enfermidades espirituais. Ei, quer ter vitória de Deus? Entra no teu quarto. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Satanás sabe quem você é. Deus sabe quem você é. E Satanás vai procurar as fragilidades suas, as minhas fragilidades, por menores que elas sejam, para tentar nos destruir. E nós precisamos ser saudáveis. O título desta mensagem: você precisa ser saudável para vencer ao diabo. Nós precisamos pedir a Deus domínio próprio. Nós precisamos pedir a Deus equilíbrio emocional.
Nós precisamos pedir a Deus para que Ele cure-nos das nossas feridas. Eu oro por muita gente. Eu vejo pessoas financeiramente bem. Eu vejo pessoas que têm uma família, mas são totalmente desestruturadas. Ei, Satanás, ele vai procurar na sua infância um momento de rejeição, um momento de abandono. Ele vai procurar em mim e você algum tipo de mania, algum tipo de mazela, como um predador. Ele vai ficar nos avaliando. E eu e você precisamos entrar no nosso quarto. Isso não acontece na igreja. Isso não acontece com um crente poderoso botando a mão na sua cabeça. Isso acontece entre você e Deus. Isso acontece entre eu e Deus. Tem milagres que vão acontecer dentro da sua casa, no seu quarto, você sozinho. Tem curas que vão acontecer dentro da sua casa, juntamente com a sua família. Quantas pessoas que eu oro que estão com enfermidades, e quando existe uma reconciliação entre a família, quando uma mãe pede perdão, eu poderia contar dezenas e centenas de testemunhos, porque Satanás observou a fragilidade, ela é desestruturada emocionalmente, vai ser aí que eu vou vir. Ela fica preocupada com a opinião das pessoas ao respeito dela, é aí que eu vou atacar. Ela não gosta disso, é aí que eu vou atacar. Se gritar com ela, acaba com a vida dela, é aí que eu vou atacar. Se falar que o cabelo dela tá feio, acabou com a mulher, é aí que eu vou atacar. Ei, Satanás está avaliando você, minha irmã. Satanás está avaliando você, meu irmão. Ele procura em nós fragilidades, distúrbios, assim como o predador percebe furtivamente os mínimos detalhes ao seu favor, assim Satanás, ele está avaliando a mim e você. Você precisa ser sarado emocionalmente. Você precisa ser curado. E essa cura acontece dentro do teu quarto, com o joelho dobrado, clamando ao Senhor e invocando o poder da palavra. Porque Jesus disse, a palavra diz, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você pode exigir biblicamente a sua cura emocional. Você pode exigir biblicamente, você pode exigir que Satanás não influencie mais a sua vida na área sentimental. Você pode romper com todo demônio de complexo de rejeição, todo demônio de complexo de inferioridade, todo demônio de complexo de abandono. Você pode, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você pode ser liberto. Você pode exigir que Satanás saia da sua vida, que Satanás abandone a sua vida. Você pode, quando a Bíblia diz, Jesus disse, o que ligardes na terra será ligado no céu. Na conotação original, na Bíblia original, no original, está escrito, sabe o quê? O que proibires na terra será proibido no céu, e o que permitires na terra será permitido no céu. Você, dentro do seu quarto, clamando a Deus em o nome de Jesus, invocando o cumprimento da palavra, você pode dizer, em o nome de Jesus, eu não aceito mais que esse espírito de inferioridade influencie meu raciocínio. Em o nome de Jesus, eu não permito mais, eu não aceito mais que esse complexo de rejeição reine sobre a minha vida. Em o nome de Jesus, eu rompo. Em o nome de Jesus, eu rompo com todo espírito que influencia a minha mente. Você pode, meu irmão. Você pode ter saúde espiritual em Cristo Jesus, através do nome de Cristo Jesus. Você pode, eu posso. Deus abençoe a sua vida. Amém.